Atual Notícias. Oferecimentos Ortec Contabilidade desde 1975. Marvil Comunicação Visual e Parzanello Acabamentos. Em comemoração da Semana Farroupilha, o projeto de extensão da UTF-PR, coordenado pelo professor Fabiano Ostapivi, realizou a construção de um galpão crioulo totalmente em bambu, para mostrar as diferentes técnicas construtivas e apresentar este material que é pouco utilizado pela comunidade. Eu estudo bambu há muito tempo já, né? Eu fui para a China olhar o que acontece com o bambu no mundo. A China é o berço do bambu no mundo. E é uma cadeia produtiva muito rica. Na China tem 10 mil empresas trabalhando com bambu do piso ao teto. Tem 1.000 produtos diferentes, ou na verdade a gente tem mais de 4.000 produtos diferentes aí a partir do bambu. Então ele é uma planta que muitos povos assim consideram sagrada e tudo mais, porque realmente ela é muito generosa. É uma planta muito útil e extremamente importante para a humanidade como um todo. E a gente, assim, se apaixonou por esse tema e vem estudando desde então e quer compartilhar com os demais. E esse trabalho de pesquisa é um pouco fruto dessa vontade de partilhar os presentes que o bambu tem a oferecer. Dentro da universidade, qual que é a abrangência que o bambu tem dentro das cadeiras disciplinares? Existe esse foco também dos materiais alternativos hoje na UTF-PR? Então, começando, isso aí dá para dizer que a universidade ela é o reflexo da sociedade, né? E no Brasil, o bambu ele é ou foi muito desprezado. Tem um certo estigma em relação ao uso do bambu. O bambu era considerado a madeira de pobre, de negro, de índio, madeira de pobre. Por quê? Porque ela está em país tropical e dentro do país tropical ela não se enquadra no modelo produtivo tradicional do agronegócio. Ela é uma madeira que está na terra dobrada, na terra indígena, na terra do quilombola, da comunidade originária. E esses povos que constroem normalmente, tradicionalmente, com bambu. Então, o homem branco dizia, não, isso aí, madeira para mim é madeira de pinheiro, é madeira de peiroba, de embuia, e tinha muita dessas madeiras. Ou é a árvore em si. Hoje já não tem, a realidade já é outra. Então, essa construção alternativa ficou identificada, infelizmente, no país como sendo madeira de pobre, o que é uma grande mentira. Hoje eu consigo um material de alta qualidade, uma madeira de alta qualidade a partir do bambu. E sem falar na diversidade dos trabalhos que ele possibilita, né? A gente está aqui vendo a riqueza estética e decorativa que hoje o bambu propicia nas construções humanas, né? Então, eu tenho vários produtos como esse, uma cuia de bambu e a bomba de bambu. Isso aqui é um trabalho manual simples, esses painéis que a gente tem aqui, esses bancos, tudo isso, eu consigo fazer com pouco equipamento. Então ele permite a um trabalhador que tenha isso lá na sua propriedade, gerar essa riqueza. A árvore não permite. Para eu fazer isso de árvore, eu preciso de muito equipamento industrial. Agora, se eu passar a usar uma industrialização pesada, um equipamento pesado, muita tecnologia, isso aqui fica uma madeira que compete com as madeiras mais nobres que a gente tem no Brasil. Eu posso chegar em alto valor agregado com esse material, usando aí a lógica industrial. No entanto, a gente tem estudado essa base da cadeia produtiva, que é o acesso desse material para as comunidades mais necessitadas. Então ele presta, ou essa ideia, ele pode prestar um serviço social muito bom, né? Ele pode ajudar a gerar riqueza para aqueles que estão mais necessitados. E o professor falou da questão das ferramentas, do maquinário, mas a nível de conhecimento, que tipo de entendimento e capacitação esse trabalhador precisa ter para saber manejar bem, para poder gerar essa renda para as comunidades? Olha, ele a princípio precisa ser um bom trabalhador, né?
E precisa ter um respeito com a matéria-prima, porque ele precisa olhar para ela e entender que o bambu, diferente da madeira, cada peça é uma peça que tem que ser usada de forma adequada. Eu posso pegar uma peça e transformar um colmo e transformar num copo. Eu preciso de algumas habilidades manuais para poder fazer isso, mas normalmente os trabalhadores têm essa habilidade. Agora, eu consigo fazer isso com equipamentos simples, então hoje a gente sabe disso que com facão, machadinha, serrote, martelo, uma furadeira, um trabalhador consegue montar uma casa a partir de uma toceira de bambu. De uma toceira sai uma casa. A casa é assim o sonho de consumo de todo mundo, porque ela abriga a família, ela protege, ela é uma questão básica de segurança. E é um grande desafio para um país como o Brasil dar a casa para a população. Está aí o projeto Minha Casa Minha Vida, extremamente necessário e sucesso, mas falta ainda muitas vivendas no país. O bambu poderia ajudar isso. Então, uma pessoa hoje poder construir a sua própria casa é uma realização na vida da pessoa. Tanto em termos de adquirir o produto que faz tão bem para a família, quanto poder fazer isso. Antigamente, os povos originários, como os índios, eles faziam a sua própria casa. Hoje em dia, a pessoa não consegue mais fazer isso. Ela compra tudo de fora e ela vive num lugar que muitas vezes é muito agressivo, muito ferro, muito plástico, muito concreto. Isso daí não é tão saudável assim. Uma casa de bambu é muito mais aconchegante, saudável e sem falar que pode ficar extremamente bela. Nesse desafio que o professor comenta do nosso país de agregar cada vez mais o bambu, hoje a nossa região, Pato Branco, e tendo agora dentro da universidade um grupo de pesquisa, sendo trabalhado cada vez mais dentro de uma instituição de ensino, na sua visão, quais seriam os próximos passos para que essa cultura seja difundida? Seria o próprio cultivo do bambu nas propriedades? Eu acho que é um resgate, né, daquilo que a gente perdeu com o estilo de vida moderno. É um pouco olhar para o que a gente pode produzir, e a gente tem muitas espécies de bambu aqui na região. E valorizar a planta e entender com ela o que eu posso fazer a partir dela. Então, com os bambus menores, o que eu posso construir com eles, como ele pode me ajudar. E aí resgatar a produção manual, o trabalho com as mãos, né? O trabalho com ferramentas manuais e aprender a partir da ferramenta manual e do trabalho manual uma técnica mais avançada para um semi-industrial e aí montar produtos e fazer a troca e permitir que o bambu devolva a riqueza que ele está gerando. A gente poder usar, transformar esse bambu em alguns produtos importantes e partir para a economia solidária e tudo mais. Então, ele permite essa base, ela parte muito, porque a gente tem muito bambu plantado por aí, o pessoal não sabe usar. Tem muito bambu parado por aí, o pessoal não usa adequadamente. Então, como que eu poderia pegar essa riqueza e transformar isso em alguma coisa, seja comida, seja uma colher, seja um arco e flecha, seja um piso, um copo, uma cuia, um vaso, um deck e assim por diante. Então essa é uma base. A partir daí a gente vai pensando as máquinas, a gente vai pensando, vai trocando experiência. E aí a gente vai chegar em voos mais altos. A gente pode fazer um skate de bambu, pode fazer uma prancha de surf, uma bicicleta, uma canoa, pode fazer até uma estrutura de um avião e fazer um ultraleve e sair voando por aí. Para ter uma ideia, o segundo avião do Santos Dumont, do Demoiselle, a estrutura dele era em bambu. E agora, quantas pessoas fazem avião aqui em Pato Branco? Tem o meu amigo, fugiu o nome dele agora, o meu amigo Suzin, que faz avião aqui, um grande abraço para o Suzin. E um desafio é fazer em bambu também. Mas a gente pode fazer outros produtos com mais valor agregado também, e a universidade ajuda muito isso. Porque aqui a gente tem um lugar para pensar isso.
A gente tem uma massa crítica, tem os alunos, tem ferramentas para ajudar o empresário a começar a vender e valorizar a nossa matéria-prima e o nosso povo aqui, que com certeza vai fazer muita coisa. A nível assim dos custos, né? Hoje quanto sairia essa estrutura se eu tivesse uma empresa ou estivesse fazendo por conta própria? Olha, esse painel aqui ele tem 4 metros de largura e 3,20 de altura. Ele está todo ele feito em decks modulares que eu posso montar e desmontar. Então por trás dele tem um quadro de madeira, então é um painel de madeira e bambu. Essa madeira a gente está usando o pinheiro. Então eu tenho algum custo aí, uns R$200 quase, R$150 com essa madeira. Eu tenho custos de matéria-prima nos meus parafusos e verniz e aí por diante. Vai dar quase R$500 de matéria-prima aí, sem considerar o preço do bambu. O grande problema do bambu é a mão de obra para fazer isso. Então para produzir esse painel, eu preciso de mais ou menos uns 8 colmos de bambu gigante, porque normalmente as toceiras que tem por aqui, elas são todas viradas e aí eu preciso eliminar alguns para pegar a parte mais reta, mais adequada. Para tirar esse material lá da floresta, eu preciso de uma equipe lá, porque sobra muito galho, muita folha, eu preciso dar um jeito nisso, tudo limpar esses colmos. Eu gasto quase 28 horas para a floresta lá e para trazer ele até a minha pequena fábrica, pequena marcenaria para produção. Então 28 horas de pessoas custa algum dinheiro. Depois que entrou na minha marcenaria, eu ainda gasto mais 38 horas para produzir esse painel. São aí 66 horas de trabalho. Nesse caso, eu preciso de uma mão de obra especializada, pelo menos na marcenaria. Uma mão de obra de marceneiro hoje é R$150 por dia, pelo menos. Então, esse material aqui para produzir mão de obra, eu vou gastar uns R$1.200. Uns R$1.200. Agora, se eu tenho a solução só de engenheiro, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu sou engenheiro, né? Então, o engenheiro vai fazer só o padrão tipo tijolinho. Eu preciso, para dar beleza nele, contratar um designer, um arquiteto, e aí o arquiteto vai para criar esse sol, esse painel tipo flor aqui, ele vai ter o trabalho de pensar nisso, no meio ambiente. Eu vou precisar, no ambiente da construção, eu vou precisar gastar mais uns R$1.300 para ele criar isso. Então eu já estou em R$2.500, com mais 500, R$3.000. Se eu pensar em botar um lucro em cima, é de 3.000 para frente. Agora, então vamos imaginar R$500 de lucro, 3.500. Se eu estou produzindo peça única, eu mesmo, esse é o meu custo. Mas se eu pensar isso numa empresa e quiser vender, abrir a empresa, eu vou ter o dobro se eu tiver o meu sócio aí, o Temer e o Beto Richa, cobrando imposto, isso aí vira R$7.000. R$7.000. Então fica extremamente caro e para pouca gente, porque é uma peça única, eu tenho trabalho de criação e eu tenho muito imposto. Se eu fizer isso numa lógica de produção, aí eu não preciso mais pagar a criação, eu posso reduzir o meu custo de mão de obra e eu reduzo esse custo. Mas hoje ficaria caro porque ele exige muita mão de obra. Atual Notícias. Oferecimentos Ortec Contabilidade desde 1975. Marvil Comunicação Visual. E Parzanello Acabamentos.